1 Pedro, capítulo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno, poderoso, maravilhoso e generoso, Pai. Como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor aqui reunidos em uma quarta-feira de manhã, para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para termos a mente libertada todos os dias através da Tua palavra, e também para sermos aquecidos em nossos corações quanto à fé que nos é aumentada a partir do conhecimento do Senhor. A Tua misericórdia nos trouxe até aqui, certamente a graça do Senhor nos conduzirá adiante. O Senhor é um Deus poderoso e forte, e tem um povo também como o Senhor, um povo separado, que é forte em Ti, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Conduza-nos a um entendimento revelado pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Deus a quem amamos e servimos. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Aumenta a nossa fé diante das dificuldades enfrentadas para esse dia, através do conhecimento revelado na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos queridos, esse é um texto maravilhoso porque também é uma carta maravilhosa. O apóstolo Pedro, como nós conhecemos, é aquele mesmo que andou com Jesus, não é? Aquele que negou a Jesus 3 vezes, aquele que cortou a orelha do Malco, aquele que reconheceu no capítulo 16 do Evangelho de Mateus que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Cristo de Deus enviado para levar os nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados. Pedro era natural de Betsaida, região de Cafarnaum, onde foi a base missionária de Jesus Cristo. Jesus, ele habitou ali em Cafarnaum por muito tempo, e foi ali que ele chamou, às margens do mar de Genezaré, ou do mar da Galileia, que ele chamou o apóstolo Pedro, Tiago e João, ainda como pescadores. Ali, o indouto Pedro, pelo menos no conhecimento das pessoas, não foi um estudioso.
Pedro não foi um daqueles chamados por um rabino ou um mestre qualquer para poder estudar. Era assim que funcionava antigamente. Os mestres escolhiam os alunos a quem iam ensinar. É por isso que Jesus escolheu os seus discípulos. Não são os discípulos que escolhem os seus mestres. É o mestre que escolhe o seu discípulo. E Jesus então escolheu a Pedro para que pudesse caminhar com ele, como nós que estamos aqui nessa manhã. É esse Pedro aqui, o Cefas ou Kefa, né? Pedro, na verdade, Shimon ou Simão. Jesus dá a ele o nome de Kefas, ou Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra não é o Kefas. Kefas significa, ou Kefa, significa pedra tirada da rocha, ou rocha tirada da rocha. Então Pedro, ele é só uma pedra. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós sabemos que no romanismo, na igreja católica, na ideia catolicista, Pedro, ele é o primeiro papa, e nós entendemos biblicamente que não é. Quando Jesus está tratando sobre onde a igreja seria estabelecida, ele está falando de si mesmo, ele não está falando do Pedro. Por isso ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta, perceba que ele fala esta, ele não fala essa seria esse papel, esse papel aqui, esse, ou este papel aqui. Na minha mão é este, aqui é esse. Então, quando Jesus está falando, ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Quando ele fala tu és Pedro, ele fala tu és Kefa. Mas quando ele fala sobre esta pedra, ele o chama de rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. É ele, não é Pedro. Isso é maravilhoso, porque Pedro também entendeu isso. Pedro agora, perseguido, vai escrever a primeira carta dele. A primeira carta é chamada de carta universal, ou carta católica. Católico, irmão, significa universal. Tá? Então, quando você disser uma carta católica, é porque é uma carta universal. O nome católico significa universal. Então, essa é uma carta universal. Por que é chamada carta universal? Porque ela não é endereçada a uma igreja específica, a uma cidade específica, como por exemplo, Paulo escreve aos Colossenses em Colossos, ou aos Filipenses em Filipos, ou ele escreve as cartas pastorais, ele escreve a Timóteo, ele escreve a Tito, ele escreve a Filemon. Então ele escreve endereçado. Essa daqui, na verdade, o que está escrito aqui, que ele está enviando para as igrejas que estavam, para os irmãos dispersos na Ásia Menor. Por que dispersos? Olha, o cenário no qual foi escrita essa carta foi um cenário difícil para a igreja cristã. Essa carta pode ter sido escrita entre o ano 63 e 67, mas provavelmente no ano 64 ou 65. Foi no período em que Nero colocou fogo em Roma e iniciou uma perseguição extremamente cruel com os cristãos. A história diz que Nero untava os cristãos, empalava-os em estacas, untava os cristãos com betume ou piche e ateava fogo para iluminar os jardins do palácio. Então as luminárias de Nero foram os corpos dos nossos irmãos queridos e amados, que derramaram o seu sangue por amor a Cristo. O cenário dessa carta é um cenário de perseguição. Dos 14 bairros de Roma, 12 foram incendiados e pegaram fogo. Somente os bairros cristãos não foram incendiados, dando para Nero a oportunidade de usar os cristãos como bode expiatório e persegui-los. Esses cristãos então se espalharam pela Ásia Menor e foram para esses lugares que estão escritos aqui, ó, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, na Bitínia, tudo isso se espalharam. Então, esses irmãos, muitos deles começaram a desanimar. Eles começaram por causa da perseguição, eles começaram a retroagir em sua fé cristã, voltando para a ortodoxia da fé judaica, a fé judaizante ortodoxa. E o Pedro então está escrevendo para quê? Reanimá-los, lembrá-los quem eles são, lembrá-los a quem eles serviam. E essa carta chegou até nós, chegou nas nossas mãos. Em um tempo que para nós, muitos dizem assim, pastor, super tranquilo, graças a Deus nos nossos tempos não tem aquelas perseguições. Deixa eu dizer para você, só no século 20 morreram mais cristãos perseguidos do que em toda a história. Só para você ter uma ideia. O século 20 foi um século que marcou de forma sangrenta, extremamente sanguinária, a história do cristianismo.
Século 21 não é diferente. Nós habitamos um estado laico. Muita gente acha isso maravilhoso. Bom, isso nos dá liberdade para cultuar. Estado laico quer dizer que ele não tem uma definição religiosa. Qualquer religião pode se manifestar. Então o Brasil, ele pode ser nominalmente conhecido como um estado católico ou cristão, de um modo geral. Mas pela lei é laico, não há uma definição. A Inglaterra, o estado da Inglaterra é anglicano. Então a igreja da Inglaterra é a igreja anglicana, reconhecido pelo império, reconhecido pela monarquia inglesa, tendo hoje o príncipe Charles, por exemplo, ou o rei Charles agora, como o líder maior do anglicanismo por ser o rei. Agora preste atenção, porque essa carta vem para poder animar. É diferente, não é? O ânimo que nós vemos na Bíblia, como os nossos irmãos, eles nos animam com o tipo de ânimo que é compartilhado. As pessoas querem nos animar hoje de um jeito diferente. E a gente vai ver agora como é que Pedro, ele animou os nossos irmãos e como ele vai nos animar. Como o Espírito Santo usa essa palavra para trazer de novo ânimo aos nossos corações. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha só, Pedro já está deixando claro aqui quem são os destinatários. Não é um povo específico ou uma nacionalidade específica, mas tem aqui uma turma, os escolhidos. Sabe, irmãos, é o que a gente tem dito recentemente, falado muito sobre isso. O escolhido não tem escolha. Deus, ele vai sempre trazer uma palavra para nos reanimar quando nós estivermos desanimando. Porque o escolhido não tem a opção de abandonar a fé. Ele não pode fazer isso. Não é que ele não quer, não, é porque ele não pode. Não há possibilidade. Todas as vezes, você percebe na sua vida, pode ter tido alguns momentos na sua vida que você se afastou, assim, do culto público, mas você não consegue fazer aquilo que as pessoas lá fora fazem com tanto vigor, porque nós já temos um selo em nós, nós já somos separados, nós já somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, na saudação, Deus já vai mostrando para a gente todo o plano de redenção. Você já parou para pensar nisso, irmão? Se você é um cristão e não conhece o plano de salvação, é possível que você não seja um cristão de verdade. Porque conhecer o plano de salvação é o básico da nossa crença. E aqui ele vai fazer uma exposição linda. Olha o verso 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Ou seja, como assim Deus, o Pai, os conhecia de antemão? O que Pedro está dizendo é, antes de você passar pelas dificuldades que você está passando, Deus já o conhecia. Antes de você nascer, Salmo 139, Deus já viu seus ossos ainda quando informes no ventre de sua mãe. Antes de todas as coisas, Deus já nos conhecia. A gente pega Apocalipse no capítulo 13, no versículo 8, na parte B, diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes do início de tudo. A morte de cruz de Cristo não é algo de última hora, é algo planejado pelo Senhor desde a eternidade. Então nós estamos aqui, passando pelas dificuldades que enfrentamos, perseguições, seja como for, Deus já sabia que passaríamos por isso. Pastor, mas então por que Ele permite? Nós vamos entender. Mas aqui fala que nós fomos escolhidos de antemão. Deus nos escolheu. O Espírito Santo nos santifica. Deus nos escolheu e o Espírito separou. Santificação é o mesmo que separação. Não é separação existencial. Não é segregação, não é separativismo, não. É ser separado em um estilo de vida, mesmo habitando no mundo em que moramos. Sabe como que isso funciona? Isso é maravilhoso demais. Deus nos elegeu, nos escolheu, nos regenerou, ou seja, nos deu vida de novo. Regeneração é o mesmo que revivificação, é o mesmo que reviver. E tendo Deus feito isso, Ele nos santifica. Sabe como que isso funciona? É como se nós estivéssemos no meio de um manguezal. Todos nós vivemos na lama. A Bíblia diz no capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que todos nascemos mortos nos delitos e pecado. O pecado é referenciado na Bíblia como lama, no mar de lamas. Então é como se nós estivéssemos em um manguezal.
em um mar de lama. O Senhor pega a gente, tira a gente de lá quando a gente o confessa como Senhor e Salvador, limpa a gente todinho, lava as nossas vestes no sangue dele, deixa as nossas vestes brilhando, branquíssimas, mais alvas que a neve, nos coloca de novo no mesmo lugar e diz assim: evite se sujar. Isso é processo de santificação. No meio da caminhada, alguns respingos de lama ainda vêm para a gente. Jesus vem novamente com seu sangue e nos limpa. Porque o perdão, irmãos, é de uma vez por todas. Jesus nos perdoou em Cristo uma só e definitivamente vez. Preste atenção, que Deus nos escolheu e o Espírito nos separou, e Jesus, preste atenção, para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Qual o benefício de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus? Nós estamos aqui, muitos de nós estamos buscando às vezes uma bênção, né? E não é o pecado fazer isso não. Pecado é colocar isso na frente da sua adoração, na frente do seu louvor. Todos nós somos e podemos ser ainda mais, muito mais abençoados. Mas se não formos do jeito que queremos, pelo menos nós já sabemos que temos a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus. E olha só, a coisa boa de ser salvo não é porque você não vai para o inferno. E não é também só porque você vai para o céu, mas é principalmente porque agora nós temos paz com Deus. Antes o homem não tinha paz com Deus. Por causa do pecado, o homem havia se tornado inimigo de Deus. Foi então necessário o plano de Deus ser colocado em prática. E o plano de Deus não é enriquecer o ser humano. O plano de Deus não é deixar você mais saudável. O plano de Deus é que você tenha paz com Ele de novo para um relacionamento vivo. Aí a gente tem aquela coisa assim: eu quero entrar na presença de Deus, por isso eu vou jejuar. Eu quero entrar na presença de Deus, por isso eu vou vestir pano de saco e vou andar para eu ficar na presença de Deus. Eu quero entrar na presença de Deus, então eu vou raspar a cabeça, ou eu vou dar o meu carro, ou eu vou oferecer minha casa para o Senhor. Eu vou fazer isso para entrar na presença de Deus. Você não entra na presença de Deus por esse meio, não há possibilidade. Nada do que você vender, nada do que você fizer te coloca na presença de Deus. Só tem um jeito de entrar na presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Entrai, pois, no santuário pelo sangue de Jesus. É só pelo sangue de Jesus. Quer saber, pastor, como que eu entro no Santo dos Santos? Siga o rastro do sangue. Segue o rastro de sangue. Então por que eu jejuo, pastor? Para que eu tenho que orar? Porque eu estou na presença de Deus. Eu não faço isso para entrar, eu faço isso porque eu estou. Eu oro porque eu estou diante dEle. Eu jejuo porque eu estou diante dEle. Eu entreguei a minha vida porque Ele, na verdade, a tomou antes. Eu simplesmente me rendi. Quando o Senhor e sua graça me encontrou, irmão, não fui eu que falei com ele assim: ó Senhor, é o seguinte então tá bom, eu vou andar com o Senhor. Se o Senhor não fizer essas coisas, eu paro de andar. Mas vou dar um boizinho pro Senhor aqui e vou andar com o Senhor. Não foi isso não. O seu amor nos arrebatou. A sua graça nos atraiu. É por isso que nós cantamos que estamos rendidos. Quando chegamos diante dele, não há como resistir à graça. Nós levantamos as mãos em estado de rendição e falamos assim: rendido estou. Não há nada que eu possa fazer para resistir a tão grande amor. Isso é rendição. Isso se chama graça irresistível. Não há como resistir. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Agora olha como ele começa o versículo 3. Do versículo 3 ao versículo 4, o versículo 3 e 4, ele vai tratar sobre termos sido separados para uma esperança eterna. E ele começa de uma forma muito maravilhosa. Depois que ele faz aqui a saudação dele, né? Ele começa assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora,
temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Pedro, irmãos, está escrevendo para pessoas perseguidas. Pedro está escrevendo para irmãos que perderam filhos na perseguição, que perderam todos os seus bens, passaram pelo confisco, tudo foi confiscado. Eu sei como isso é duro. Eu era vivo, claro, em 1990, na década de 90, quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro nas contas das pessoas. Eu só não tinha dinheiro na conta, eu não tinha nem conta, eu era uma criança ainda. Mas eu me lembro, quando isso aconteceu, a dor das pessoas. Eu me lembro, irmãos, quando essas coisas aconteceram, inclusive, na depressão. Não me lembro, obviamente, não estava presente, mas na história, na década de 1930, em especial de 1933 para frente, na Grande Depressão nos Estados Unidos, quando a bolsa estourou e teve um monte de problema, milhares e milhares de pessoas, milionários, perderam tudo e tiraram a própria vida. Eu me lembro de estudar sobre isso. Eu me lembro de 2008, na grande crise nos Estados Unidos, crise imobiliária, que abalou a economia mundial. Centenas de milhares de banqueiros e bancários nos Estados Unidos tiraram a própria vida, perderam família, perderam tudo. Eu me lembro que isso daí reverberou aqui no Brasil. Eu me lembro de trabalhar em uma empresa e todos nós estávamos com medo de perder o trabalho porque toda a economia mundial foi abalada pela crise imobiliária nos Estados Unidos da América. Pessoas perderam a vida ou tiraram a vida porque haviam perdido isso. Os nossos irmãos aqui, muitos deles perderam até filhos, perderam pais, mas permaneceram firmes no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso propósito maior não se limita ao que se pode ver e perder nessa terra. Nós abrimos mão daquilo que se pode perder para nos apegarmos ao que não se pode perder. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele começa falando com irmãos que perderam tudo, mas ele começa com uma doxologia, com uma expressão de louvor. Ele não começa lamentando, gente, eu sei que a situação está feia, está complicada, mas fica tranquilo. Deus ele vai fortalecer vocês, Deus vai restituir, né? Não é assim que a gente fala para fortalecer o irmão? Deus vai tomar da mão do diabo e restituirá 10 vezes mais aquilo que o diabo te tomou. Irmão, não tem nada disso. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz, mas se não fizer, nós precisaremos continuar caminhando. Olha só como Pedro começa: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele começa assim? A expressão judaica antiga, o começo de um louvor era desse jeito: glórias ou todo louvor seja ao Deus Todo-Poderoso. Eles começavam assim. Pedro começa assim porque o nosso Deus é poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está professando a sua fé em Cristo, Filho de Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É pela misericórdia de Deus que nós nascemos de novo, não pela nossa própria vontade. Agora, temos uma viva esperança. O que ele está falando de viva esperança é relacionado ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto. A nossa esperança, irmãos, é essa aqui: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte. E se com Cristo nós morremos, com Cristo também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança eterna. Ela não pode se limitar ao que vemos. E uma herança imperecível. Lembra de Jesus nos ensinando no Sermão da Montanha, capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus? E ele fala sobre as riquezas. Ele fala assim: gente, para de juntar tesouro onde a traça e a ferrugem pode corroer. Ajuntem para si tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem. Aí vem o diabo e tenta enganar a igreja deste século, deste tempo, ensinando que nós vamos receber tudo aquilo que quisermos, não é? Se você sonhou, Deus vai te dar, não é isso que tem sido falado? Porque Deus não vai permitir que você sonhe se Ele não for dar para você. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é baboseira, isso é apostasia, isso é fala de demônios.
Isso é falso profeta, sabe? Mas para todo falso profeta tem falsos cristãos para segui-lo. Não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo fala no capítulo 4, na conclusão de sua carta a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, nos últimos dias surgirão falsos profetas, homens que enganarão a muitos e os seduzirão segundo a sua própria cobiça, e esses os seguirão. É muito difícil, irmãos, ouvir aquilo que nós precisamos. É mais fácil ouvir aquilo que nós queremos. A gente precisa guardar o nosso coração de nós mesmos, porque a cobiça do homem, ela é insaciável. Então a gente cresce ouvindo essas baboseiras. Você sabe o que é apostasia, irmão? Você sabe o que é apostasia? Apostasia não é o esfriamento da fé, sabia? Apostasia não é o abandono da igreja. Apostasia é a substituição da fé verdadeira pela fé plástica, a fé falsa. Apostatar é abandonar o verdadeiro evangelho para seguir o seu próprio ventre. É fazer da igreja um lugar de autoajuda. É manter a igreja na sua vida como um hospital para sempre. Ela já virou um quartel-general para você há muito tempo, você não percebeu. Você continua relacionando com a igreja como se ela fosse o seu hospital, e não é mais. Ela foi quando você precisava de alguma restauração. Agora que você foi curado, agora você está nas fileiras dos exércitos do exército do Senhor. E se você não observar isso, você vai para a guerra vestido de esparadrapo e faixas, achando que, e ainda deitado em uma maca, uma padiola, achando que ainda está no hospital, mas não está mais. Depois que você confessou a Jesus, você vai perceber que ele já não é mais o seu médico. Agora ele é o general do exército que você faz parte. Se você não abrir os olhos para isso, você não vai conseguir lutar. E aí vai precisar dessa panaceia no ouvido o tempo todo. E Jesus ensina: não fique atrás daquilo que a traça e a ferrugem corrói. Trabalhe, se esforce, conquiste, mas não faça desse o alvo da sua vida. Há um alvo muito maior, há uma riqueza maior, imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. A parte que eu mais gosto dessa riqueza é a parte que fala que ela não muda. Não muda. Ela é imutável. É algo que não é uma prerrogativa nossa, não é uma prerrogativa do mundo, da sociedade. O mundo está mudando. Então escuta, eu mudo, você muda, a cultura muda. Até o núcleo da Terra está mudando o formato. Eu estava lendo ontem uma matéria de geologia, falando sobre como o núcleo da Terra está mudando o seu formato, e com isso haverá um problema no clima da Terra. Eles falam sobre mudança nos polos da Terra também. Falam sobre a Terra muda, o sistema solar muda, tudo muda, mas Deus não muda, e nem a recompensa que nos espera também muda. Não muda. Isso é maravilhoso. Então, aquilo que os nossos avós pregavam, aquilo que o apóstolo Paulo pregou, aquilo que ele ensinou, João viu no Apocalipse, não mudou. É para essa cidade, exatamente como está escrita, que nós vamos. Então, por que nós vamos morrer pelas riquezas dessa terra, irmãos? Por que a gente vai perecer, entristecer, por causa deste mundo que já é um mundo no maligno, e que nós como igreja precisamos ser o sorriso de Deus para esse povo? Perceba o versículo 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Além do Senhor nos separar para a esperança, Ele também nos guarda para essa esperança. Essa salvação aqui, obviamente, não fala sobre a salvação do pecado, mas do mundo como ele é. Porque nós somos salvos e livres do pecado, mas ainda sofremos a sua influência. Nós não somos mais prisioneiros dele, mas sofremos a influência do pecado. Agora ele está dizendo que o Senhor nos guarda. Ele está dizendo para o pessoal assim: gente, vocês que estão foragidos aí, vocês que estão exilados na Ásia Menor, calma, calma, porque por meio da fé de vocês, Deus os tem protegido com seu poder, até que recebam essa salvação. Irmão, por mais que você tenha visto muita coisa acontecer, por mais que algumas coisas aconteçam conosco, a gente tem aquele pensamento assim: Deus protege, me protegendo, por que então que eu estou doente? Por que eu perdi o emprego? Por que o meu casamento está passando por isso?
essa proteção e essa salvação aqui não é das coisas desse mundo a qual estamos sujeitos, mas sim a impossibilidade de perdermos a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não nos salvamos, Ele nos salvou, e o plano de Deus é perfeito, não é como o nosso. É Ele que nos toma pela mão e nos resgata, não somos nós quem nos resgatamos a nós mesmos. Por isso, irmãos, estamos seguros, escondidos no esconderijo do Altíssimo, sustentados na sombra do Onipotente, guardados. Portanto, alegrem-se, verso 6, com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Isso daqui é fantástico, porque o Pedro não anima o povo como nós animamos. O Pedro não olha e fala assim: Luciano, você está passando por um momento difícil? Que é isso, rapaz, você é o centro do coração de Deus. O que você está sonhando, Deus vai te dar. Não, o Pedro, ele é diferente. O Pedro fala assim: fiquem felizes, irmãos, ainda que vocês tenham que passar por muitas provações. O que está sendo dito aqui é que nós não seremos livres das provações, mas é possível que sejamos livres nas provações. Existe um propósito para a provação, irmão. Existe um propósito. Você está passando por um momento difícil? Está passando? É uma pergunta retórica. Então agora pare e pensa um pouquinho. Você se lembra dos momentos bons? Lembra? Das suas viagens para a praia, suas viagens para fora do país, suas viagens para Caldas Novas. Vocês lembram disso? Quanto tempo você tirava de oração nesse tempo? Agora você está passando por um momento difícil. Quanto tempo você dedica em oração? Está vendo? É melhor estarmos no centro da vontade de Deus passando por provação do que distante dele passando pela bonança. É melhor estar no deserto com Deus do que no paraíso sem Deus. Algumas lutas que enfrentamos é para aumentar a nossa resiliência quanto à oração, quanto à perseverança na fé. Deus não nos coloca em situações ou não nos permite passar por certas coisas se não for para que nos aproximemos dele, irmãos. O deserto na nossa vida não é um erro de percurso, está na agenda de Deus para nós. Não é que nós vamos morar, viver no deserto, mas de vez em quando vamos passar por lá, para nos lembrarmos quem é que pode nos sustentar no meio da provação e quem é que está conosco também no meio da bonança. É Ele, somente Ele. Por isso Ele fala: ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. É agora. Mas que tipo de provação? Para alguns a provação é a perseguição. Para outros a provação é a maledicência, é alguém que se levanta contra você. Para alguns ainda a provação está relacionada dentro da casa, é com a família. Lembra do que o C.S. Lewis disse? Eu falei isso outro dia aqui. Chesterton. O Chesterton disse assim: é interessante como Deus relaciona a necessidade de amarmos o nosso próximo, mas também amarmos o nosso inimigo. Isso quer dizer que possivelmente, na maioria das vezes, será a mesma pessoa. O nosso próximo geralmente é o nosso inimigo também. Às vezes quem está da nossa casa, às vezes os nossos parentes se tornam nossos inimigos. E nós também devemos amá-los, suportá-los. Então não precisamos nos conviver com eles o tempo todo. A gente pode escolher quem senta na mesa da gente. Não é porque a gente é crente que tem que suportar pessoas entrarem na nossa casa para poder ficar falando mal da gente mesmo. Não, pode falar à vontade, mas eu sou crente, eu permito. Não, eu escolho perdoar, mas eu também escolho não me relacionar. Perdoar não quer dizer que você tem que levar para sua casa para tomar café, para almoçar. Você quer provar o seu perdão, não são com essas atitudes. É simplesmente seguindo a sua vida e fazendo com que isso não seja mais uma ferida aberta no seu coração. Então ele está ensinando para a gente que a gente precisa aprender a passar por essas coisas para autenticar a nossa fé. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E não é verdade? Não é verdade? Vocês já leram biografias de pessoas que suportaram provações pregando o Evangelho? Talvez você seja uma dessas pessoas. Quando chegar no último dia, irmãos,
aí sim, é aí que nós vamos exultar em louvor, gratidão e glória a Deus. A gente precisa entender que nós não nascemos para viver a vida toda sofrendo, não. Absolutamente, não é assim com todos nós. Mas se enfrentamos algum momento difícil, ele serve também para glorificarmos a Deus, resistindo em oração, perseverando, crendo no Senhor que nos salvou. E no último dia, quando Cristo for revelado, quando Ele se manifestar com poder e grande glória, aí será tempo de muito louvor, de muita alegria. Lembra de Apocalipse capítulo 7? A multidão de testemunhas diante do trono de Deus, e o ancião pergunta assim para o João: você sabe quem são esses? Ele fala assim: não, eu não sei. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e salpicaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Nós passamos por situações difíceis, mas está chegando o dia em que nós regozijaremos no Senhor. Resiste mais um pouco, espera mais um pouco, embora nunca o tenha visto. Agora, ele começa a falar de Cristo Jesus e da mensagem que é dispensada a nós. Olha só: embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Irmãos, aqui está um ponto essencial. Embora nunca o tenha visto. Obviamente o Pedro está falando da forma literal, porque Pedro o conheceu literalmente. Pedro andou com Jesus. Para nós, nos nossos dias, diz respeito também e aos destinatários, que o nunca ter visto também está relacionado a talvez exigirmos que o Senhor se manifeste de alguma forma na cura de alguém, na prosperidade de outrem, para que eu possa crer. Não é disso que se trata a fé. Fé é diferente de crença. Crença é acreditar que Deus virá ao meu favor e vai resolver o meu problema. Crença é acreditar que Deus vai trocar o meu carro, vai me dar um emprego melhor e vai me dar uma esposa, no caso das mulheres, um marido, e Deus vai fazer isso e aquilo. Isso é crença. Crença. Fé é confiança. Inclusive na Bíblia, no original, tanto grego, aramaico ou hebraico, não tem nenhuma palavra que se traduza literalmente por fé, mas sim confiança. Toda vez que você lê na Bíblia fé, você pode trocar por confiança, porque fé não é esperança, fé é confiança. O que isso quer dizer? Quer dizer que crer não é esperar que Deus vai resolver o seu problema. Crer é ter certeza, é confiar que Ele está no controle de tudo, independente do que aconteça. Isso é fé. Fé é acreditar que Ele está no controle. E ainda que eu tenha tido um diagnóstico mortal, ainda que eu esteja passando momentos difíceis familiares, ainda que a minha condição econômica não seja boa, eu confio que Deus permanece no controle. E algum propósito maior Ele tem para que eu esteja passando por isso. Isso não é só um consolo de derrotado, não. Muito pelo contrário. Isso é uma certeza de vencedores. Não há desespero para aquele que crê em Cristo Jesus. Ele confia. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram a respeito da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Está falando sobre os profetas maiores aqui, em especial o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico. É dos profetas o que mais registrou passagens sobre a vinda do Messias. Então, o Pedro está dizendo assim, eles investigaram para poder saber quando isso se daria, quem seria o Cristo. Irmãos, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Eu sei que vocês sabem disso. Cristo é o seu ofício, é quem Ele é. Cristo significa ungido, escolhido, eleito, é o Cristo, o ungido de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus era um nome comum, Yeshua ou Josué. Josué é a variante hebraica para Jesus, que é a variante grega do nome. Então, é para você entender que eles naquele tempo profetizavam sobre Jesus e queriam saber quem era Jesus ou como seria isso, como isso se daria. Foi-lhes dito, versículo 12, que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Isso aqui em Daniel capítulo 12.
Em Daniel, o Senhor, depois das profecias, ele diz assim: Daniel, fecha o livro e sela, porque essas profecias não são para o seu tempo, mas para o tempo futuro. Apocalipse capítulo 22 já é diferente com João. João, não cele as palavras das profecias deste livro, pois já está acontecendo, é para este tempo. Ou seja, Cristo foi revelado a nós, profetizado no passado. Que maravilha é a que temos a oportunidade de viver. Nós nascemos depois de Cristo, ou seja, nós nascemos no tempo oportuno, sabedores de que Cristo já veio, Cristo já morreu na cruz, Cristo já ressuscitou, ascendeu aos céus e se prepara para vir buscar a sua igreja. Nós já vivemos sob a luz de Cristo Jesus. Eles viviam sob a luz futura da profecia. Eles profetizaram. Nós vivemos o cumprimento da profecia. Essa é a obra do Espírito Santo sobre a vida do crente, sabia? A prioridade do Espírito Santo sobre a vida do crente não é dar o poder para falar em línguas. Na verdade, todos os dons não passam de ferramentas. Dom é o mesmo que presente. Deus nos dá presente para servi-lo. Deus nos dá os dons. Nossa igreja é continuista, então cremos na continuidade dos dons, mas cremos na racionalidade do culto. Então Deus nos dá os dons para poder servir, e todo mundo vive atrás dos dons. Deus me dá o dom de profecia, Deus me dá o dom de curar, o dom de cura, porque esses dons, eles têm eloquência, irmãos. Esses dons dão até dinheiro nos dias de hoje. Quem tem um dom de profecia, um diabo aí que revela para ele também, ele vai ganhar dinheiro. Há um tempo atrás eu passei em frente à Estação Diamante, tinha uma igreja lá, hoje não tem mais. Estava escrito assim: não perca a cruzada de milagres. O raio-x de Deus estará conosco. O homem é chamado de raio-x de Deus, ele revela tudo. E junto com ele, o caçador de muletas, e o nome do pastor lá. Eu falei: o que é isso, gente? É o Indiana Jones que vai estar aí? O que está acontecendo? E enche de gente para poder ver dom. Mas quem quer saber de caráter? Quem quer saber do fruto? Paciência, domínio próprio. Quem quer saber de amar? Ninguém quer saber, porque isso aí tem a ver com caráter. E nós não somos dados ao caráter. A gente quer a fama, a reputação. Caráter ninguém quer saber. William Hesser dizia assim: reputação é o que dirão sobre você no dia do seu funeral. Caráter é quem você é. É aí que está. Caráter é o que os anjos falam sobre você diante do trono de Deus. E aí, qual que é a sua busca? Por reputação ou por caráter? Porque todos nós nascemos como mau caráter. E somos conformados ao caráter de Cristo Jesus. Somos transformados de glória em glória. Isso é vida cristã. Jesus cura? Cura. Jesus salva? Salva. Restaura? Com certeza. Jesus tem poder para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas se Ele não fizer, Ele continua sentado no trono, sendo nosso Deus, Senhor. Se Ele não nos der poder, tomara que Ele nos dê o caráter, o fruto, porque é isso que nos caracteriza como crente, sabia? Você sabia? Não é o poder que você tem para expulsar demônio que te caracteriza como crente, não. Não é o poder para curar que te caracteriza como amigo de Deus, não. Lembra de Jesus no capítulo 7, na conclusão do Sermão da Montanha em Mateus? Senhor, abre a porta, Senhor. Estou parafraseando. Eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu fiz milagres. Realmente, você foi um bom trabalhador, mas nunca foi meu amigo, eu nunca te conheci. Você foi daqueles que entrava lá, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Nunca veio na minha sala, nunca conversou comigo. Então, aparta de mim, porque eu também não te conheço. Isso é dom. Só o dom é suficiente? Não. Agora, quem ama Jesus? João capítulo 14, versículo 1. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus de verdade? Quem tem os mandamentos e os guarda. O que isso quer dizer? Quem busca se conformar ao caráter de Cristo. Esse é o que o ama. Não é quem busca fazer maravilhas como um super-herói. É quem busca andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. É quem busca cumprir os seus mandamentos. E olha, todos eles desejaram
essa mensagem e conhecer aquilo que nós conhecemos. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Escuta, não é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam fazer, não. Anseiam observar. Se você lê em Efésios, os anjos gostariam de ter essa missão, mas de conhecer isso tudo que está sendo dito aqui. Você já pensou na história da humanidade, irmão? Nós somos seres caídos, agora restaurados pelo Senhor para pregar a mensagem a outros. Sabe o que é o Evangelho? Evangelho é um faminto falando para outro faminto onde encontrar o pão. Isso é Evangelho. Somos nós, famintos, falando para outros famintos onde encontrar o pão para saciar a fome. Isso é Evangelho. Isso é o que nós vivemos. Famintos pela presença de Deus, famintos pelo Deus dos dons, não pelos dons de Deus, pelo Deus das bênçãos e não só pelas bênçãos de Deus. É isso que nos chamou Ele. Então eu quero te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos por um instante e pensar um pouco na sua vida com Deus, nesse amor. Irmão, pensa na vida que você viveu. Eu penso na minha. Nunca usei droga, nunca fumei, não era de beber, não saía com meninas, muitas moças, nunca fui desrespeitoso assim com os meus pais. Mas eu descobri que uma pessoa condenada não é só quem está vivendo na esbórnia. Basta não ter Cristo como Senhor, eu já sou condenado. Eu já não conheço a luz, mas vivo em trevas. Mas um dia a luz de Cristo brilhou sobre mim. E sabe, alguém que de fato nunca mereceu, porque eu nunca pedi a Jesus para me salvar, eu nunca fiz nada para Ele para merecer isso. É por isso que é pela graça que eu sou salvo, não pelas obras que eu fiz. É pela fé, não pelas obras, para que eu não me glorie em nenhum momento. Isso quer dizer que glórias sejam dadas a Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, reunidos aqui nesta manhã, sendo confortados e confrontados pela palavra do Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, reconhecendo a Tua majestade, Tua grandeza, Teu amor, o Teu cuidado, o zelo do Senhor para conosco, o Teu poder que tem nos sustentado e nos fortalecido, o Teu amor, meu Deus, que nos resgatou, a mensagem que nos foi dada para anunciarmos a outros. Bendito seja o nome do Senhor por ter nos livrado das paixões desse mundo e nos dado um tesouro incorruptível, imperdível. Louvado seja o Senhor por todas as coisas em nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo amor com o que amamos, pela percepção, por tudo que o Senhor nos deu para percebermos que só o Senhor é Deus da nossa salvação. Glórias sejam dadas a Ti. Louvado seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuida de nós, meu Pai, para que não nos percamos em apostasia no meio de tanta falácia nos nossos dias. Também não nos deixe que ensoberbeçamos pensando que sabemos mais que outros, pois isso não é verdade. Nós apenas cremos que o Senhor é o foco de todas as coisas e é um grande perdoador de pecados para todo aquele que se arrepende. E é por isso que o adoramos, porque o Senhor perdoou tão miseráveis pecadores como nós. Por isso nós o louvamos nessa manhã, agradecidos, contristados em nossos corações, renovados através da Tua palavra em nossa mente e aquecidos em nossos corações, estamos nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor hoje e para todo e todo sempre. Amém. E graças a Deus.